hoje, o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar sobre epilepsia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Carlinhos? Tudo bem, você? Eu acho que esse é um problema de saúde que é tão pouco falado. E quando a gente vê pessoas que têm ataque epilético, aí que a gente percebe o quanto que a informação e a falta da informação faz uma diferença incrível nesse momento, né, doutor? Exatamente. Eu acho que dentre todas as doenças, a epilepsia é aquela que você tem mais esse delta. Importância versus conhecimento e informação. Por isso tem tanto preconceito e por isso tem tanta gente inábil, né, com dificuldade de lidar com um momento de crise ou com a condução de um paciente que porta epilepsia. Então é uma doença muito frequente e realmente essa informação é fundamental. Agora, o que acontece com a pessoa para que ela tenha epilepsia? Quer dizer, no cérebro dela, o que acontece para que a pessoa tenha um ataque epilético? A epilepsia, na verdade, ela não é uma doença, ela é um conjunto de doenças. É como se fosse um sintoma. Qualquer cérebro machucado, que passou por um AVC, uma malformação, privação de oxigênio, trauma, infecções, pequenas alterações da gestação, ou até por herança genética, parte dele ou ele todo fica sujeito a, de tempos em tempos, de vez em quando, a ter uma descarga excessiva elétrica. Isso pode acontecer numa parte do cérebro. Interessante que a crise, ela vai dar o sintoma daquela parte. Por exemplo, se você tiver um foco na região que mexe a mão, na hora da crise aqueles neurônios vão disparar e sua mão mexe sozinha. É como se você perdesse o controle da função neurológica por alguns minutos ou alguns segundos. Pode ser um formigamento, um desligamento, uma alucinação, até uma crise mais forte de desmaio, morder a língua, se debater, que é a tradicional convulsão. Então, mas eu já ouvi gente que tem epilepsia dizer que uns minutos ou umas horas antes você sente alguma coisa no corpo que você sabe que você vai ter a crise. Isso serve para todos ou não? Não, isso serve para uma parte das epilepsias que são as epilepsias focais. Em torno de 60% nasce num ponto do cérebro. E aí surge uma coisa que a gente chama de aura. Né? Esse termo aura quer dizer, é um aviso. Eu estou consciente, né? Eu estou percebendo o que está acontecendo, eu estou fixando memória. De repente eu sinto uma sensação estranha, ou uma estranheza, ou uma contração, e aquilo sinaliza o começo da crise. Mostra que aquela parte do cérebro disparou primeiro. Essa aura já é a crise. Essa aura já é o início da crise. Então ela não é um aviso. Apesar da pessoa falar que aquilo é um aviso, já é o comecinho da crise e é extremamente importante para o médico. Para ele, quando fizer uma ressonância, um eletro, olhar aquela região específica. Então é extremamente importante. Qual sintoma antecedeu os segundos da crise? 60% das pessoas que têm epilepsia vão ter esse sintoma. Os outros 40% não. A crise já vem rápida e forte e a pessoa perde a consciência sem ter esse aviso. Então a hereditariedade conta na epilepsia, né? Tanto para a epilepsia focal, que nasce num ponto, como para a epilepsia generalizada. Existe uma tendência genética, existem formas genéticas, existe muita gente que tem epilepsia com ressonância normal, com exames normais. É interessante. Aí a pessoa fala, nossa, ninguém descobre a causa. Então, a epilepsia é uma síndrome clínica. A pessoa conta, mas às vezes a imagem não consegue identificar qual ou quais neurônios são alterados. Então, existem aqueles que têm uma causa definida e tem uma série que a gente chama de idiopática ou criptogênica, que a causa só é imaginada, mas não é comprovada nos exames. Então, o diagnóstico não é tão simples assim? Não é simples. O diagnóstico passa por uma consulta com o especialista, história clínica, quando aconteceu, como é que foi a crise, com qual idade, qual sexo, passa por uma ressonância, ou pelo menos uma tomografia, mas idealmente uma ressonância, passa pelo eletroencefalo, que é um exame que gruda ali umas medalhinhas na cabeça, e aí você vai ter uma anatomia, a história clínica e um exame que avalia a parte elétrica. Com essas três coisas, o médico consegue escolher qual é o melhor tratamento. Agora, você disse há pouco, tem que ver a idade que a doença apareceu. Pode aparecer quando adulto, quando adolescente, pode em qualquer aparecer momento? A qualquer momento. Pode aparecer na idade infantil, então antes de 1 ano, a gente tem bastante criança com epilepsia. A gente tem causas assim que não são epilepsias, mas são crises epiléticas por febre, né? Isso em torno de 1 ano e meio, 1 ano. Dos 6 meses até os 6 anos, tem pessoas que têm na infância, na escola, muito comum aquela crise de ausência, onde a criança dá umas desligadinhas na escola e às vezes é a professora que faz o diagnóstico. Não chega então a cair, a se debater? Pode não cair. Só dá um apagãozinho. Dá um pequeno apagão que a criança às vezes nem percebe, porque dura 5, 10 segundos, a criança paralisa e aí a professora percebe. Então a epilepsia benigna da infância acontece assim. Pode acontecer depois da menstruação, pode acontecer na vida adulta e até na terceira idade. É uma doença que acontece em qualquer
idade. E é extremamente comum. No Brasil tem mais de 4 milhões de pessoas com epilepsia. No mundo, mais de 50 milhões. É uma doença extremamente comum. Pra você ter uma ideia, é a segunda doença mais comum neurológica em jovens. Só perde para enxaqueca. Então é uma doença extremamente comum, por isso todo mundo tinha que falar praticamente toda semana. Sobre isso. E todo mundo tinha que ser habilitado, acho que desde a escola, a lidar com o paciente durante uma crise convulsiva. Eu já vi, principalmente quem gosta de caminhar bastante, já deve ter visto, algumas pessoas tendo crises epiléticas. E sempre vem munido das melhores intenções, mas que quer segurar a língua, o outro passar álcool, aí você fala, gente, o que de fato tem que ser feito? Você tem que preservar essa pessoa para que ela não se machuque e deixar a crise passar? Durante uma crise forte, a primeira coisa é manter a tranquilidade. Saber que aquele fenômeno é um fenômeno autolimitado, que ele vai passar sozinho, independente do que você faça. Então a primeira coisa, você seja ao lado da pessoa. Aí você vai identificar a crise, a pessoa desmaiou, está se debatendo, está salivando, está com o olho revirado. Então, aquilo é uma crise convulsiva, certo. Você não precisa puxar a língua. É anatomicamente impossível a pessoa engolir a própria língua. As nossas avós falavam disso. Falavam muito isso. Segura a língua, senão ele engole. E aí é porque a pessoa na crise convulsiva ela tem uma dificuldade de respiração. Você ajuda muito virando a pessoa levemente de lado. Porque de barriga para cima, o peso da língua sim pode tampar um pouquinho e a secreção fica acumulada. Virando de lado, colocando uma toalhinha, você está ajudando bastante a escorrer essa secreção. Colocar a sua mão dentro da boca do paciente é um risco para você, contaminação, machucado, mordida forte, e também vai atrapalhar ainda mais a respiração do paciente. Colocar um objeto, como uma colher, uma faca, é outro erro grave. Um pano na boca. Isso machuca a gengiva, pode quebrar dente, o dente pode ir para o pulmão. Então você pode cronometrar a crise, de modo geral ela cessa em até 3 minutos, 5 minutos em casos mais extremos, ficar ao lado do paciente, pode abrir um pouquinho a roupa, dar espaço, facilitar o movimento, proteger um pouquinho a cabeça, porque é uma região um pouco mais crítica para traumas, virar um pouquinho de lado e aguardar. Passou de 5 minutos, é porque você precisa chamar um serviço de resgate. Não tem como um leigo fazer algo para esse paciente que não um paramédico ou um médico ou um enfermeiro. Precisa de equipamentos. Então, ficando ao lado do paciente, mantendo a tranquilidade, o mais importante, eu sempre falo, é o que não fazer, né? Saber o que não fazer. Então, na hora de, às vezes por heroísmo ou por ter uma informação inadequada, a pessoa acaba atrapalhando e até se colocando em risco. E o que pode dar um start de uma crise epilética numa pessoa que até então, você está na terceira idade, pode surgir, que nunca teve problema nenhum? Então, a crise epilética ela pode surgir por alguma lesão cerebral, mas para pessoas que têm predisposição, que são epiléticos, a gente chama de epilético aquela pessoa que tem 2 ou mais crises não provocadas. E às vezes o gatilho pode ser estresse, noites mal dormidas, consumo excessivo de álcool, febre, como a gente vê em crianças, muito comum criança... E mãe morre de medo, tem que baixar a febre, porque senão meu filho vai ter uma convulsão. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas também não precisa ser esse desespero todo. As crises febris são benignas, e a maioria das crianças que têm crises febris não desenvolverão epilepsia. Acontece muito em patologias que a febre sobe muito rápido, né? Então, entre 6 meses e 6 anos, pode acontecer crises na febre. É importante que isso for o primeiro evento, que sempre a pessoa seja conduzida ao hospital para ser avaliado por um médico. E alguns demandarão alguns exames, outros não. Então, na primeira crise epilética, em qualquer idade, altamente recomendado buscar ajuda e procurar uma causa ou não, ou pelo menos afastar coisas importantes, e às vezes é um evento eventual. Só para você ter uma ideia, em torno de 5 a 10% da população terá pelo menos uma crise durante a vida. Uma crise? Epilepsia acontece em 2 a 5%, já é bastante. Muita uma pessoa gente, a cada 20. Agora, uma a cada 10... pode ter uma crise isolada, então é um fenômeno extremamente comum. Pode ser uma coisa passageira ou desenvolver uma predisposição. Agora, quando a pessoa tem crises muito próximas umas das outras, tem um medicamento que controle, alguma coisa do gênero, não? Uma pessoa que tem tendência à crise epilética, ele tem que ser avaliado por um neurologista. Existem medicamentos isolados ou em associação, e é uma doença que responde muito bem ao remédio. 70% acabou ficando controlados sem crise. Após 2 anos sem crise, em casos selecionados, pode reduzir o remédio e tentar uma retirada. Aí tem que avaliar como é que está a ressonância, qual é o tipo de epilepsia. Como eu falei, tem formas extremamente graves, tem formas extremamente leves. Tem pessoas que vão ter 2 crises na vida, tem pessoas que terão dezenas de crises na semana. Tem pessoas que têm lesão cerebral, tem pessoas que não têm. Então, a gente precisa individualizar. Mas é fundamental isso. Se a pessoa está tendo muita crise, tem que buscar ajuda médica, e o tratamento por remédio ainda é o melhor. Alguns pacientes podem se beneficiar de cirurgia
ou de algumas outras terapias alternativas. Dependendo da área. De repente você encontra, por exemplo, um pequeno tumor benigno, um meningioma, um tumor de meninge. De repente aquilo está provocando epilepsia, pode ser abordado. Depende de qual é a área. Será que se tirar essa área, ele vai ter uma sequela ou não? Será que aquela crise não respondeu bem ao remédio? Eu posso abordar o foco? Então tem até algumas formas que podem ser curadas cirurgicamente ou que até pelo próprio amadurecimento, por exemplo, a crise de ausência, a criança cresce e tem uma tendência a melhorar. Então existem sim formas que você pode adquirir até a cura. Mas sei que para muitos pais, quando você recebe um diagnóstico desse, é extremamente complicado. Porque você fala, tá bom, então a vida do meu filho vai ser limitada? De que jeito educá-lo? E aí a gente começa a falar não só sobre diagnóstico de epilepsia, mas de outras doenças, o quanto que essa educação que os pais têm que passar para o filho é importante para que ele comece a conviver com isso de uma forma simples, né? Exatamente. É uma doença como qualquer outra, é uma doença crônica, né? Como a hipertensão, como o diabetes. Vai ter que ter alguns ajustes, talvez tenha uso de medicamento, mas isso não desabona a pessoa em absolutamente nada. Isso nasce do nosso preconceito. Epilepsia está associada a retardo mental? Não. Está associada a incapacidade profissional? Não. Pessoas com epilepsia hoje em dia têm uma vida muito próxima do normal. Eu não vou dizer normal, porque a gente sempre tem alguma recomendação. Não vai nadar sozinho, não sei aonde, colocar em risco. Não vai subir uma montanha, não vai. Bom, a gente tem algumas recomendações óbvias, né, de bom senso para pacientes descompensados. Mas hoje, pessoa com epilepsia pode engravidar, ter filhos, ter netos, trabalhar, inclusive dirigir carros. 2 anos sem crise, bem controladinha, com o aval do médico, pode dirigir. Na verdade, a gente às vezes tem um preconceito, achando que aquela pessoa é uma descarga... É limitada, Não é limitada. Na verdade, o QI normal, às vezes até acima da média, é óbvio que existem doenças que dão epilepsia e outros sintomas neurológicos. Nesses casos, você vai ter comprometimento intelectual, mas são casos específicos. De modo geral, a epilepsia ela é compatível, sim, com uma vida próxima do normal. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha, legal. Convulsão e ataque epilético são coisas diferentes. Verdade. Então, convulsão é um tipo de ataque epilético. A pessoa cai, se debate, é o tipo mais forte, aquele que a gente lembra. Mas crise epilética tem tipos mais sutis. Como você falou, apagão. Pequenas contrações, o cara desliga, você está falando, ele está olhando através de você. Vê além, né? A gente fala isso, mas olhando para o horizonte, desligamentos. Então, qualquer fenômeno neurológico que vem e vai, que a pessoa desliga ou tem um excesso de atividades que ela não controla, pode ser um tipo de epilepsia, dependendo da região do cérebro. Mas esse apagão que você disse que algumas crianças até têm, não é uma porcentagem tão baixa como às vezes a gente imagina, ela fica paralisada, não se mexe, quer dizer, eu tô lá fazendo alguma coisa, trava, para. Então, é um tipo de crise chamada crise de ausência. Geralmente parece que você congelou a criança. Ela está, por exemplo, escrevendo, ela para, ela pode fazer alguns piscamentos e de repente ela volta aonde ela estava. Sem ficar confusa, sem ficar perdida. E ela pode ter isso várias vezes durante o dia. Isso é um tipo de crise. Tem outros, por exemplo, que dá mais em pessoas mais velhas, que a pessoa sai do ar e ela começa a mastigar ou mexer na roupa. Aí você conversa e a pessoa parece que não está. E para ela, para a pessoa que está vivenciando isso, fica uma lacuna de memória. Isso é um outro tipo de crise que nasce no lobo temporal, que é uma região específica. Então, na verdade, convulsão é um exemplo, mas você tem infinitos. Pode ser uma alucinação visual, de repente a pessoa tem uma visão e aquilo é uma atividade acontecendo na área da visão. Tem até crises curiosas que pegam áreas relacionadas ao prazer. E a pessoa tem prazer agudo, imediato, né? Tem descrições que são raras, obviamente, mas de áreas do cérebro relacionadas ao prazer, ao orgasmo, e que na hora da crise, aquela atividade pode sentir um prazer. Imagina a saia justa que é você ter um tá numa sala de reunião, ou tá com a tua esposa do lado, de repente você começa a ter uma crise dessa, fala, e aí, surtou? Isso para você ver como a epilepsia é uma doença heterogênea. É complexa demais. Complexa, tem várias formas. Bom, volto aí, você me responde o seguinte, por favor, doutor Leandro. Quer dizer, já ouvi dizer, não sei se isso é verdade, pode ser mais um mito, que luzes que ficam pulsando podem também fazer com que a pessoa entre numa crise de epilepsia, ou luzes muito fortes também podem estimular alguma área do cérebro dessa pessoa que tem uma predisposição a entrar em crise. Volta e a gente fala disso. Boa pergunta. Voltando com o Dr. Leandro Teles, hoje estamos falando sobre epilepsia. As luzes pulsadas ou luzes muito intensas podem desencadear uma epilepsia ou não? Pode, na verdade, para alguns tipos de epilepsia, elas são chamadas de fotossensíveis. Não são todos os pacientes, mas alguns podem ter uma crise induzida
desculpa, por fotoestimulação. A gente até teve um evento, alguns anos, até décadas atrás, que foi o efeito Pikachu, onde você tinha um desenho do Pikachu, onde tinha um disparo rápido de imagens, e um monte de criancinha no Japão teve crise assistindo aquele episódio. Algumas que tinham epilepsia e outras que nunca tiveram crise, e naquele dia tiveram. Aconteceu aqui em São Paulo algumas crises, entrando na Marginal. O cara está dirigindo o carro, e aí o sol bate naquelas placas de publicidade, numa frequência, né? E aí fica batendo, né? E a pessoa teve crise, sofreu alguns acidentes. Isso pode acontecer. Adolescente às vezes tem isso. Vai pra balada, aí tem privação de sono, álcool, a luz estroboscópica de uma balada, aí isso pode induzir um primeiro evento epilético. Então existe sim uma relação entre epilepsia, algumas formas principalmente, e a fotoestimulação intermitente. Mas quer dizer, sei que muita gente ouvindo isso vai ficar alarmada. Agora, então eu não vou mais pra balada, então quando eu perceber que o sol está batendo na placa e está numa mesma frequência de luz, eu também vou mudar de faixa. Se você tem casos de epilepsia na família, você pode conversar com um médico para se informar, né? Como eu te falei, isso acontece com uma porcentagem de pacientes com epilepsia. Né? Tanto que quando você faz um eletro, que é um exame, o próprio médico do eletro, ele induz essa fotoestimulação. Para ver se você tem essa sensibilidade ou não. Então, não precisa ficar alarmado, dá para encarar as baladas, as danceterias, dá para dirigir na Marginal e até para assistir o Pikachu de vez em quando, sem ter tanta preocupação. Mas, lógico, quem tem epilepsia e fotossensibilidade, precisa tomar cuidado com isso. Também com relação à privação de sono e a consumo de álcool, se a pessoa tem uma tendência também com febres altas, porque isso pode alterar o limiar de uma crise. E se juntar isso tudo, a gente já sabe o que pode acontecer, né? Essas crises podem ser mais frequentes ainda, né? Podem ser mais frequentes, isso é chato, né? Porque a pessoa às vezes sofre porque fica aquela expectativa, né? Então é ótimo quando você tem um paciente que fica 1 ano, 2, 3 anos sem crise. Nossa, ele ganha uma independência, uma alegria. Uma segurança. Uma segurança. Porque é um fenômeno às vezes bobo, a epilepsia. Dura às vezes 30 segundos, mas o medo de ter a crise compromete, escraviza. E muita gente acaba não tendo um desenvolvimento adequado por esse receio, por esse medo ou por preconceito. Por isso é bom, gente, você conversar sempre com o seu médico. Não tenha vergonha de fazer perguntas. Mas se achar uma pergunta boba, ele vai achar que eu sou boba. Mas, gente, não é médico, tem que chegar e tem que perguntar tudo, né? Bobeira é você ficar com dúvida quando você podia esclarecer essas suas dúvidas, essas suas questões com quem entende, não com o vizinho nem curioso, né? Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Leandro Teles, que é neurologista? Tem o site com umas matérias muito legais, que é o www.leandroteles.com.br. No Facebook, facebook.com/neurologista Leandro Teles. Ali você pode mandar sugestões também para a gente abordar aqui algum tema, ou então perguntar também sobre alguns temas, né, doutor? Perfeito, estamos à disposição. Também tem o Instagram, Neuro Leandro Teles. E a semana que vem a gente vai ter um novo produto no site, que é um e-book, um primeiro e-book, um livro digital, que foi feito sobre memória. Pessoas têm dificuldade de memória no dia a dia, nada sobre doença. É um livro bastante leve, interessante. Se o pessoal realmente tivesse interesse, semana que vem, acho que já vai estar lá? Terça, quarta-feira vai estar à disposição. Oba! Olha, no site leandroteles.com.br você vai ter esse e-book, que é um livro que você vai poder ler pelo seu computador. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cátia. Adoro quando você vem, que a gente fica bem informado. Obrigada mesmo.